Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu também estou bem, na medida do possível. Hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto, que como que está sendo tá difícil falar, né? Esse percurso, do luto, que chega a ser doloroso, Mas hoje eu vim contar para vocês como está sendo essa minha vivência desse luto pela morte da minha mãe, tá? Para quem não sabe, faz 2 semanas hoje, segunda-feira, que eu perdi minha mãe, Que no caso minha mãe faleceu. Então eu vim contar para vocês um pouquinho de como que está sendo tudo isso, como que eu tô lidando com isso, como eu tô lidando com esses sentimentos, Mas antes eu quero pedir para você já deixar o like, se inscrever nesse canal, ativar o sininho aí de notificação e compartilhar esse vídeo, tá? Que vai ajudar muitas pessoas, eu tenho certeza que sim. E vamos lá. Bom, para quem não sabe, minha mãe ficou acamada 2 anos e 3 meses por conta de um AVC. Ela usava respirador, ela não se alimentava como a gente, Ela se alimentava por sonda. E minha mãe não se mexia mais, não falava mais e precisava da gente para tudo. Conclusão, ficou em estágio vegetativo, num período de 2 anos e 3 meses. Foi um período muito difícil para todos nós, Para mim, para os meus filhos, para a família. Foi muito complicado, foi difícil para a gente lidar com tudo isso, mas há 2 semanas atrás a minha mãe veio a falecer. Esse período que a minha mãe ficou, acamada, enfim, eu não saía de casa, não ia nem no mercado, nem na padaria, nem lugar nenhum, porque eu não podia deixar minha mãe sozinha. Então eu ficava direto com a minha mãe e só vinha embora para minha casa à noite, que horário que a minha filha chegava, que minha filha morava com ela, Mora ainda na casa que minha mãe morava. Então era o horário que eu vinha para minha casa, que é aqui, E aí que eu vinha cuidar da minha casa, das minhas coisas, enfim. Final de semana também a mesma coisa, E eu vivi esse tempo todo para minha mãe. E como que tá sendo agora, sem ela? Bom, confesso a vocês que tá sendo muito difícil, muito complicado, porque mesmo minha mãe, no estágio em que ela estava, ela se comunicava com a gente através do olhar. E mesmo ela estando naquela situação, ela estava conosco, E agora ela não está mais. Não tem sido fácil, para mim principalmente, que ficava mais tempo com ela. Eu venho sentindo muito, Conforme o tempo for passando, mais a gente vai sentindo, E de manhã tem sido pior e ao cair da noite também. Então de manhã eu já acordava, a primeira coisa que eu fazia era ir para casa da minha mãe, preparar o leitinho dela, Depois já esperava algum dos meus filhos vir para me ajudar a dar banho. E assim eu ficava o resto do dia com ela, que daí meu filho ou minha filha ia embora e eu ficava o resto do dia com a minha mãe, cuidando dela.
Eu tenho, né, o salão de cabeleireiro lá na casa da minha mãe e tenho o brechó. Então eu conseguia conciliar um pouco, assim, do salão, né, que eu sempre trabalhei com horário agendado, e o brechó também. Então, eu conciliava, né, junto ali, os horarinhos que eu não estava cuidando dela, atendia pro salão, atendia. E às vezes até mesmo cuidando dela, eu falava para a cliente, espera um pouquinho que eu vou lá dar o leitinho da minha mãe, né, coisinhas assim. E agora eu não tenho mais a mamãe e fazem 2 semanas que eu ainda assim não voltei à atividade, né? Então não voltei a trabalhar ainda. Estou voltando essa semana, né? Mas eu vou falar para vocês assim da dor. É algo muito horrível. É horrível. É uma dor que ela chega a ser insuportável. Dói o peito, dói o corpo. Ai, é uma angústia muito grande porque você sabe que você não vai mais ver. Inclusive hoje foi algo assim que chamou muito a minha atenção e a atenção da minha filha, que nós entramos, né, no quarto, porque raramente a gente entra no quarto da minha mãe. A porta do quarto agora fica fechada. A gente está deixando a porta fechada porque ainda tem alguns pertences dela que nós ainda não mexemos, né, em algumas coisas sim, mas outras coisas ainda nós não mexemos e tá sendo gradativamente, sabe? Muito assim, bem gradativamente. Então, essa semana a gente tá vendo já de virem, né, buscar a cama hospitalar, porque foi emprestada, então tem que devolver a cama hospitalar. Na semana passada, eu não gravei nada, não falei nada para vocês, mas vieram retirar o tubo de oxigênio e o concentrador, né, que era o aparelho por onde ela respirava. Então, já levaram os aparelhos, né, que eram os pulmõezinhos fora do peito, né. Então, já levaram, né, esses aparelhos. Algumas doações de roupas eu já fiz também, algumas doações. As roupinhas da minha mãe eram todas cortadas nas costas e a gente só vestia na parte da frente, então a parte de trás ficava de fora, né? Para ser mais fácil para trocar ela, para não ter que ficar mexendo muito. Então essas roupas não tinham como ser utilizadas, então essas foram descartadas, né? Ai, é muito difícil, gente. Tá sendo muito duro. Tô tendo muito apoio da minha família, das minhas tias, né, que sempre estão me ligando, querendo saber como é que eu tô, né, por conta delas saberem já que eu tive quadros de depressões lá atrás. Mas assim, o que tem me fortalecido tem sido Deus. Então eu tenho orado muito a Deus para Deus me fortalecer, para Deus não me deixar cair, para Deus me colocar em pé. Até eu conversei com uma psicóloga esses dias, ela também conversou, falou para mim que as lembranças elas vão vir mesmo, que é normal, faz parte do luto. O desejo de querer estar perto, né? Como hoje eu estava falando para vocês, nós entramos no quarto dela e o cheiro da minha mãe estava muito forte, porque ainda tem coisas dela ali. Então, assim, aquele cheiro dela, sabe? O cheiro dela
Tava muito, muito, muito forte mesmo. Aí chegou assim, sabe, até, eu digo que até acalmar a alma, sabe? Mas ao mesmo tempo aquele vazio, porque você sabe que você não vai ver mais. Então assim, a minha filha mesmo, ela que entrou antes, ela entrou, sentiu aquele cheiro da minha mãe, ela olhou e falou, não dá, não dá, não consigo ficar, e fechou a porta e saiu. E aí depois ela foi, falou pra mim, eu consegui entrar no quarto, consegui sentir aquele cheiro da minha mãe, né? Que é um cheiro que eu acho que vai ficar pro resto da minha vida no meu consciente, né? Então, essas coisas, né? Mas assim, o que a minha psicóloga falou, como eu via minha mãe morrendo, né? Ela falou para mim, não me apegar no fato ocorrido. Naquele momento em que a minha mãe, ela partiu, né? Para mim não ficar lembrando, focando as lembranças ali, né? Para mim começar a lembrar de momentos de como ela até era antes e até mesmo na cama, momentos que a gente brincava com ela e ela dava às vezes um sorrisinho de cantinho de boca, o olhão, né, que ela fazia o olhão assim para nós, para a gente lembrar de coisas que agradem, sabe, assim, que tragam alegria, momentos de alegria, né? Para mim não focar tanto naquele momento da dor, da partida, né? Que foi um momento muito, muito difícil mesmo. Então, até eu converso muito comigo mesma, né? Como eu sou terapeuta também, então eu converso muito comigo. E eu sei que esse desfocar agora desse estágio, né, desse momento, é necessário. Então é necessário eu focar em outra área na minha vida, né? Como a de voltar a trabalhar, a de exercer a minha profissão como cabeleireira, né? Tenho salão lá também e também tenho ministério, né? Que é o que eu quero estar agora ajudando mais ainda na igreja. Então, começar a ver novos horizontes, certo que no momento quem está precisando de ajuda sou eu, reconheço, tô tendo apoio, tá gente? Tô tendo apoio, mas se eu ver que realmente eu vou precisar de mais acompanhamento, de mais ajuda, porque foram 2 anos e meio e antes teve a pandemia, então total dá 5 anos cuidando da minha mãe, vivendo para minha mãe, né? Porque na pandemia eu cuidava dela, não podia ficar saindo, enfim. Então são 5 anos praticamente sem sair de casa, né? E começar a viver novamente, começar a sair novamente. Então tudo isso é um estágio e também esse estágio emocional que eu tenho que atravessar por ele. Ainda está recente, são 2 semanas. A psicóloga falou que os sintomas ele pode amenizar, como ele pode piorar, né? Então depende de como a gente consegue assimilar o tempo. O tempo de um luto muitas vezes demora de 1 a 2 anos para se passar, depende de cada um. Eu vivi o luto da minha avó, quando minha avó faleceu,
por 20 anos. Então, durante 20 anos, eu tive depressão depois que eu perdi minha avó. Eu espero que eu consiga superar, né? E não entrar em crise. Independente, né? Eu tenho os remédio, né? Que já tomava antes, mas fazia 5 anos que eu não tomava mais nada, que é a sertralina, né? Então, eu tomei inteiro esses dias, eu me senti muito mal, fiquei muito ruim mesmo, então eu diminuí, tô tomando meio, né? Vou estar agendando médico, né? Provavelmente é no CAPS, né? Porque eu fazia já acompanhamento lá. Então, se eu tiver que voltar a fazer um acompanhamento e tal, eu acho que vai ser bom também para mim, para passar por tudo isso, um acompanhamento no CAPS. Então, mas assim, eu tô voltando a trabalhar gradativamente, né, no meu tempo. Então, como. Ai, desculpa. Efeito dos remédios, né? Então, eu tomo uma à noite, tá? De manhã, antes era metade à noite, metade de manhã, um à noite, um de manhã. Mas ele é um grau muito forte, nem lembro de quanto, acho que é de 50, ai não lembro direito. Eu sei que agora eu tomo só metade, tá? Então, tomando só de noite. Aí amanhã eu fico bem. Tô tentando fazer as coisas assim, mais no meu tempo, né? Então, como eu trabalho com agendamento, vou procurar agendar minhas clientes mais para a parte da tarde, porque de manhã eu ainda estou sonolenta, fico mais emotiva de manhã, então pretendo estar trabalhando mais na parte da tarde, pelo menos por enquanto, né? Até as coisas começarem aí, né? Vou passar lá com o psicólogo para ver direitinho. Porque eu vou lá, daí o médico vai ver se vai continuar com essa medicação. Depende, né, do grau, como ele achar que tá. Porque assim, dizer que eu não estou depressiva, eu já sinto, eu sei que eu já estou depressiva, tá? Deprimida, né? Eu não posso dizer depressiva, mas deprimida diante da situação. Tô sendo forte até certo ponto. Tem hora que eu choro, sinto falta, né? Sinto muita falta da minha mãe. Gostava muito de estar com a minha mãe, de cuidar da minha mãe. A gente nunca se desgrudou nesses 53, 52 anos, né, de vida, né, mais os 9 de barriga. Então eu nunca desgrudei da minha mãe. É a primeira vez que eu tô vivendo sem ela, né? Totalmente sem ela. Mas eu sei que ela está presente dentro de mim. Ela está presente em cada cômodo daquela casa, né? Naquela casa. Esquecer é algo que a gente não esquece nunca. Então, assim, eu tô tendo muito apoio do meu marido, né? Meu marido tá me apoiando muito. Tá sempre comigo, se preocupa comigo. Meus filhos também estão sempre aqui, ligam várias vezes no dia, né? Para quem não sabe lá atrás por que dessa preocupação toda, tá? Eu fui depressiva suicida, tá? Isso há muitos anos atrás. Então eles têm um cuidado comigo, minhas tias também estão sempre ligando. E é lógico que hoje eu tenho a minha sanidade, né? Tá em dia. É só o emocional mesmo que tá bem abalado, tá? Então assim, hoje nós fomos na igreja, então ontem não, mas hoje nós fomos na igreja.
Então, assim, o que está me fortalecendo está sendo orar, que eu estou orando muito, 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 como nunca orei na minha vida, eu tenho orado agora. Tenho buscado muita presença de Deus. Quando eu sinto que eu estou abalada emocionalmente, eu ligo louvor, procuro cantar louvor junto, né? E assim, tô tomando banho, tá, gente? Tô tomando banho, porque para quem não sabe, eu tive crises depressivas onde eu não conseguia tomar banho. O que eu percebi que eu não ando assim, comendo como eu comia antes, né? Até meu marido falou que eu dei até uma murchadinha aí, né? Mas independente disso, o emocional é uma coisa muito ruim de se lidar, sabe? É muito duro você lidar com a dor de perda, sabe? E ainda mais de uma mãe. A dor de perder uma mãe é muito. Ai, eu não tem como descrever para vocês, sabe? É horrível. É horrível, horrível, é um vazio. Ai, parece que tem uma faca enfiada no peito. Não consigo descrever. Não tem como descrever. É uma dor insuportável, insuportável. Mas é necessário seguir em frente. Então, para você que está passando pelo luto, o que eu tenho que dizer para você? Primeiramente, se apegue em Deus, faça como eu estou fazendo, dobre seu joelho, ore com Deus, fale com Deus, não se revolte, é difícil, é complexo, a gente faz 1000 questionamentos. Será que se eu tivesse feito isso, eu teria evitado? Será que eu tivesse feito aquilo, eu teria evitado? Mas, ai, que susto! A geladeira que abriu. Minha geladeira abre sozinha, gente. Eu tô assim. Qualquer barulhinho eu assusto. Minha geladeira, ó, pra vocês verem, tá? Aqui, ó. Ela não tá colando mais. Ó, tá vendo? Então a gente põe fita pra poder segurar. Então as fitas se descolaram. Por isso que eu assustei. Né? Que agora já perderam a cola. Então tem que pôr outra fita. Mas eu vou ver um jeito aí que falaram que tem como consertar isso. Então, assim, você fica aquela coisa, sabe? Aquela cobrança da culpa, sabe? Será que se eu tivesse feito isso, teria sido diferente? É o que mais todas as pessoas que perdem um ente querido falam. Ah, mas será que se eu tivesse feito isso, teria melhorado? Ah, mas se eu não tivesse deixado ele ir, não teria sofrido o acidente, né? Quem sabe, quem passa pelo luto sabe que é assim. Na hora a gente questiona muitas coisas, mas quando chega a hora que Deus chama, é o chamado do Senhor, é o cumprimento do que a pessoa já passou por essa terra, né? Por esse mundo. Então é o momento da partida e a gente quer achar muitas vezes justificativa, quando não a gente fica se culpando. A culpa, ela não é nossa, tá? Os pensamentos vêm, esses pensamentos malignos, tá? Para querer nos culpar, querer nos frustrar, querer fazer com que a gente ache que a gente é culpado da situação. Nós não somos culpados, tá? Deus, ele escreveu a vida de cada um, com começo, meio e fim. Então, uns têm um começo, que muitas vezes nasce e poucos minutos morrem. Outros nascem, vivem 3, 4, 5 anos, morrem. Então, esse período de curto espaço de tempo também é um tempo de vida que a pessoa teve.
Não é o tempo de vida que a minha mãe teve, que foram 88 anos, né? Mas é um período, é um tempo de vida, é escrito por Deus. Então, é dessa forma que eu vejo. A minha mãe cumpriu o tempo dela aqui no mundo. E foi a hora em que o Senhor chamou ela para a glória. Então, não se culpe. Se você também está passando por luto, por você também está sofrendo com a perda de alguém, não se culpe, tá? Primeira coisa que eu falo para vocês, não se culpe. A culpa não é sua, tá? Nada acontece sem a permissão de Deus, tá? Dependendo do caso, é inaceitável, muitas pessoas não conseguem aceitar. Mas peça para Deus ajudar você a aceitar a decisão dele. Peça isso para Deus, tá? Que isso vai amenizar a sua dor, tá bom? Peça para Deus te ajudar a aceitar a decisão dele, o querer dele, tá? É isso, gente. Então eu tô vivendo um dia de cada vez. Tem dias que eu tô muito bem, horas que eu estou bem, daqui a pouco cai, tá? Que nem agora eu já começo a ficar mais lenta, mais ofegante. Ai, meu Deus. Peço força para Deus todo dia. Eu dobro meu joelho e peço para Deus, me fortalece, Senhor. Me fortalece, Senhor. E é só Ele. É só Ele para fortalecer, tá? Então, esse está sendo o processo que eu estou passando. O período do dia que eu fico bem, que eu posso dizer, chega a ser depois do meio-dia e meia, 1 hora, que eu fico bem, sabe, assim. Que já passou o efeito do remédio, passou a parte da manhã, daí eu vou para a parte da tarde, então eu consigo ficar melhor. Mas quando vai chegando perto das 6h30, 6:45, que é o horário que a minha mãe começou a ficar ruim, né? Aí eu já começo a me sentir mal. E aí é isso que vocês estão vendo aqui agora. Mas, enfim, agora já são quase 11 horas da noite. Eu tô indo dormir, né? Vou dormir agora, meu marido já está dormindo. Mas eu vim gravar esse vídeo porque eu achei que era importante eu contar para vocês como que tá sendo esse processo. Tô me alimentando, tá, gente? Pouco, menos, bem menos do que antes. Tô me alimentando, de certa forma. Tem hora que eu sinto vontade de comer, tem hora que eu não sinto vontade de comer. Tem hora que eu me pego pensando muito nela, lembrando muito dela, mas eu sei que ela tá num bom lugar, que ela tá nos braços do Senhor, então isso conforta a minha alma, conforta meu coração, tá? E é isso. E vamos vivendo um dia após o outro. 1 hora vai passar. Esquecer, eu sei que eu não vou esquecer nunca da minha mãe. Mas é o que eu tenho para falar para vocês, tá? Orem por mim, peço orações, que vocês orem por mim. Eu também estou orando por vocês, tá? Continuo orando e eu tenho a certeza que Deus ele vai dar a vitória para cada um de nós. Amém? Glória a Deus e é isso. Fiquem todos na paz do Senhor. Beijos. E quando eu for sair em algum lugar assim, que eu vi que dá para gravar, eu mostro para vocês. Vai ser gradativamente, né?
Vamos deixar Deus operar. Mas essa semana eu já tô voltando a trabalhar pelo menos meio período, tá? Quem quiser tá agendando aí os cabelitos, né? É só entrar em contato comigo lá pelo Instagram, Simone Bueno Martins, tá bom? Beijo, amores. Fiquem todos na paz do Senhor.